Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental e rogando a bênção de Deus sobre o trabalho, declaro aberta a 32ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Rondônia. Nesse momento, eu convido os vereadores e o público presente a se fazer de pé para ler o versículo da Bíblia. Nós vamos ler a palavra do Senhor em São João, capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Amém. Amém. Ordem do dia número 32. Excelentíssimos senhores vereadores, externando elevado cumprimento, sirvo-me do presente no intuito de convidá-lo a participar da 32ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Rondônia, que se realizará no dia 29 de outubro do ano de 2013, com início às 9 horas no plenário da Câmara Municipal, para apreciar a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura e votação da ata. Segundo, leitura do material do expediente. Terceiro, oradores inscritos ao pequeno expediente. E quarto, oradores inscritos ao grande expediente. Pausa de discussões, nada consta. Nesse momento, eu passo o material do expediente ao primeiro secretário da mesa para a leitura da ata da 31ª sessão ordinária. A ata da 31ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Rondônia. Realizada aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2013, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal. Sob a presidência do vereador Paulo César Pegantin, PRB. Compareceram ainda este ato os senhores vereadores Aparecido Antônio Machado, PP, Donato Jesus Almeida, PP, Geroaldo Ramos Silva, PMDB, João Maria dos Santos, PRB, José de Oliveira Lima, PSD, Juvenil Santos Sena, PSDB, Nelson Dias Fonseca, PTDB, e faltaram este ato os vereadores Aparecido Vieira Lopes, PRB, Fabiano Regis Fernandes, PMN, e Marcos Soares Pereira, PSDC. Após constatar a existência do quórum regimental, o senhor presidente roga a bênção de Deus sobre os trabalhos e declara aberta a sessão. E solicita ao vereador João Maria dos Santos para ler o versículo da Bíblia. E logo após o senhor presidente solicita a mim, Juvenil Santos Sena, para proceder com a leitura da ordem do dia e com a leitura da ata da 30ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 6ª legislatura, sendo que o vereador João Maria dos Santos retifica a ata, pois se expressou de forma equivocada quando falou do deputado Hermínio, sendo que era deputado Adelino Falador. Também expressou de forma errada na questão dos carros remediais e demobilização dos agricultores, e que coloca em votação e colocada em votação que foi aprovada por unanimidade. E em seguida passou a leitura do material de expediente que constou de indicação número 110/2013, da autoria do vereador Aparecido Vieira Lopes, PRB. Telegrama número 004695/2013, de autoria do Ministério da Saúde. E logo após o senhor presidente solicita autorização ao plenário para as considerações que o reverendíssimo padre José Leilson de Souza deseja fazer, tendo em vista que o mesmo terá que se ausentar para ir à cidade de Porto Velho. Padre Leilson de Souza. Padre José Leilson de Souza apresenta cumprimento aos meus amigos diretores e aos vereadores, a público que assiste, e inicia informando que compareceu nesta sessão em nome do programa Jornalismo e Entrevista para parabenizar a atitude dos vereadores dessa cidade.
Parabenizar a atitude dos vereadores da cidade, onde em ato pacífico estiveram junto ao povo buscando melhoria para o município. E parabenizo também o prefeito Marcos Aparecido Legge por estar defendendo o povo. E fala a respeito da audiência que houve no Ministério Público e pede ao vereador Marcos para que se envolva mais com a comunidade nessas mobilizações. E diz que a mobilização foi realizada de forma organizada e ressalta que as pessoas que compareceram viram o esforço dos vereadores e encerra seu discurso agradecendo o espaço para se expressar e agradece também a luta dos vereadores para fazer a diferença na cidade. E ainda coloca o programa Jornalismo e Entrevista à disposição de todos os senhores. O senhor presidente agradece a presença do padre José Leilson e coloca à disposição para colaborar no que precisar. E em seguida o senhor presidente passa aos oradores inscritos no pequeno expediente. Primeiro orador, vereador Donato Jesus Almeida, PT. Cumprimento aos membros da mesa diretora, aos vereadores e público que assiste e inicia parabenizando o povo de Alto Paraíso, pois apesar de estarem em poucas pessoas na mobilização, foi suficiente para criar um impacto sobre a situação da energia elétrica. E fala que com o movimento foi possível trazer o principal representante da Eletrobras, o senhor Ibrahim, e junto com o Ministério Público foi constituído um compromisso da Eletrobras e o município de Alto Paraíso. E sugere que seja leia a ata da referida reunião em plenário e fala que a mesa diretora deve apurar a denúncia feita pelo vereador Marcos sobre o motorista do veículo que leva pacientes para fazer hemodiálise. E ressalta ainda que o cidadão mencionado na denúncia já o desrespeitou e também ao vereador José Será. E continua desrespeitando as pessoas que não têm nada com os problemas de sua vida pessoal. E está sendo pago para prestar um bom serviço. E fala que há algum tempo vem pedindo informações sobre a empresa que ganhou a licitação para executar a obra do Tapa Buraco das cidades, pois não entende por que não é realizado o serviço. Segundo orador, vereador Juvenil Santos Sena, PSDB. Inicia seu discurso cumprimentando os membros da mesa diretora, os vereadores e demais pessoas que estão presentes. E fala que no início do mandato, o secretário de obras tinha falado referente ao projeto para o tapa-buracos. E é lamentável que até o momento nada foi realizado. Diz que é preciso reunir todos os vereadores junto com o seu prefeito e o responsável da empresa para tomar as medidas cabíveis e pede que registre em ata seus cumprimentos ao padre José Leilson e ao pastor Ismael e todas as lideranças da população que se fizeram presentes no manifesto para reivindicar os direitos da população deste município. E fala que a Eletrobras se comprometeu que num prazo de 1 ano irão conseguir solucionar o problema. Terceiro orador, vereador Aparecido Antônio Machado, PP. Apresenta o cumprimento aos membros da mesa diretora e aos seus pares e ao público que assiste e inicia parabenizando a população pela iniciativa em acompanhar a manifestação na BR. E fala que esperava que o governador mandasse ao menos um representante do local e afirma que mandou somente um número expressivo de policiais. E diz que até chegar à BR houve 3 pontos de fiscalização e ressalta que foi assinado um termo de compromisso para que a Eletrobras solucione o problema de energia com o prazo estabelecido de que em 60 dias iniciarão as obras. E agradece o senhor prefeito, o senhor padre e o pastor Ismael, pois exerceram uma enorme liderança sobre a população.
e fala sobre o PPA que está nessa casa, e fala que é preciso realizar, é preciso agilizar, porque até está chegando o mês de novembro e nada foi resolvido, e afirma que além disso tem a LDO e a LOA para serem aprovados, e destaca ainda que é de obrigação dos vereadores. Quarto orador, vereador João Maria dos Santos. Cumprimenta os membros da mesa diretora e aos vereadores e público que assiste e fala que está orgulhoso com a população de Alto Paraíso. Está satisfeito com a população de Alto Paraíso pela vitória na manifestação pacífica e agradece à empresa Triágua do município que doou mais de 2 mil litros de água para ser consumida na manifestação, e parabeniza todos os vereadores e padres e pastores, pois estão se empenhando para a melhoria do município. E fala que conversou com o secretário a respeito do tapa-buracos, onde foi dito que há vários projetos e por falta de dinheiro está engavetados, sendo que é preciso ao menos 2 pedreiros e a prefeitura não está tendo condições de contratar. E ressalta ainda que os vereadores e o senhor prefeito estão lutando em prol de melhorar Alto Paraíso. Quinto orador, vereador José de Oliveira Lima, PSD. Inicia seu discurso cumprimentando os membros da mesa diretora e os vereadores e demais pessoas que estão presentes, e menciona a importância do padre e os pastores estarem juntos na mobilização, e fala que é uma pena que não ter ao menos uma pessoa de cada família do município na mobilização, e ressalta que a energia é a base de tudo, e parabeniza todos os cidadãos que participaram da manifestação pacífica, e fala a respeito do cidadão que tratou mal sua pessoa, e o vereador Donato, e diz que lamenta que o mesmo continue tratando mal os munícipes, e diz que cabe à mesa diretora fazer um levantamento sobre a questão das denúncias, e ressalta que se está ganhando, o município deve fazer um serviço de qualidade, pois a população merece respeito. E encerra seu discurso dizendo que ficou insatisfeito com o trabalho que o DR está executando no bairro. Está executando no bairro do senhor Edson de Oliveira, pois aparentemente o asfalto não presta. Sexto orador, vereador Geraldo Ramos Silva. Apresenta cumprimento aos membros da mesa diretora, aos seus pares e a público que assiste, e fala que algumas pessoas criticam os vereadores, e especialmente a mesa diretora, pelos problemas do município. E ressalta que já observou que por erros de alguns moradores, o asfalto em alguns pontos pode ficar prejudicado. E cita a região do Bosque, onde se deparou com o asfalto recém-feito e com faixas que recebem água, vazando, destruindo a pavimentação. E parabenizo o Padre Ilso pela maneira que conduziu e conduz as situações, sempre utilizando a decência e a humildade. E agradece ao vereador Nelson por ter feito à frente da comissão, e agradece também a todos os vereadores que ajudaram o senhor presidente e passa. Que ajudaram. O senhor presidente passa a tribuna ao sétimo orador, vereador Nelson Dias Fonseca, PT do B. Passa a tribuna o vereador Nelson Dias Fonseca, PT do B, e solicita ao vereador para ler o documento que foi assinado pelo Ministério Público a respeito da energia elétrica, e o orador cumprimenta os membros da mesa diretora e aos vereadores e público que assiste, e pede que resista em nada o êxito que foi obtido com a manifestação, e ressalta que toda a equipe da comissão se espalhou, e fala que se sentiu, e fala como se sentiu quando estava em frente ao campão,
onde tinha sido programado para aglomerar as pessoas que iam para a BR. Ele se deparou com mais de 100 policiais, sendo que houve 3 barreiras de fiscalização até a BR. E destaca que surpreendeu, pois o governador, ao invés de mandar um representante para dar satisfações, os tratou como bandidos, mandando vários policiais. E encerra seu discurso realizando a leitura do documento assinado no Ministério Público de Quêmio no dia 21 de outubro do ano de 2013. Não havendo mais oradores inscritos, logo o senhor presidente passa aos oradores inscritos no meio do expediente. Primeiro orador, vereador Donato Jesus Almeida, PP. Inicia seu discurso cumprimentando os membros da mesa diretora, os vereadores e as demais pessoas que estão presentes. Inicia justificando sua falta na última sessão, pois estava na cidade de Ji-Paraná participando de uma assembleia, no qual faz parte na qualidade de membro da cooperativa dos pequenos agricultores de Rondônia. Fala que os vereadores, por serem representantes legais da comunidade de Paraíso, foram levados a adotar medidas com ângulo voltados para o lado jurídico da situação e que foram enviados um ofício assinado para as autoridades informando sobre o manifesto. E ressalta que enviou os ofícios na sexta-feira, sendo que no sábado a polícia procurou o senhor prefeito e os vereadores que tinham assinado o referido ofício, tentando, deste modo, impedir que se realizasse o ato de manifesto. E destacando uma falta de sugestão de crimes que poderiam estar cometendo. E fala que na segunda-feira foram surpreendidos por muitos policiais, onde tentaram barrar as pessoas. E ressalta que o comandante Enid teria ter mais consideração pela comunidade de Alto Paraíso. E declara que no meio da mobilização repudiou o ato do comandante da Glória, pois quando veste uma farda, sente-se superior às pessoas. E destaca que, por outro lado, deve enaltecer as atitudes do comandante da Polícia Federal, que teve a capacidade de ser um intercâmbio entre as partes em questão. E por isso o comandante merece muito respeito e agradece, muito respeito e agradecimento. E pede que resista que foi feito um termo de compromisso onde liberariam a BR. Enquanto esperava o doutor Efraim, sendo que isso foi desrespeitado. E destaca que houve hostilização ao vereador Nelson e ao senhor prefeito e ao Dário, que representa a associação comercial, no momento em que foram informar o acordo. Assim deixa a solidariedade aos companheiros e afirma que nunca irá se acovardar de estar ao lado do povo. E menciona sobre o projeto que o secretário de Saúde, o senhor Irã de Souza, mandou referente ao CAPS. E lembra que o padre já tinha essa ideia de implantar um centro de atendimento psicológico no município. Contudo, ressalta que o projeto veio fora das normas jurídicas e que tem observado que o secretário está tecendo ataques contra a casa. Tecendo ataques contra esta Casa de Leis, de forma errônea, infundada e injusta. Na questão de obra de asfalto, sugere que se faça um relatório com assinatura dos vereadores para encaminhar para o Tribunal de Contas para que tome as devidas providências, e encerra o discurso mencionando que o deputado padre
mencionando que o deputado padre Hamilton Benedito de Holanda estará no município no sábado, dia 26. Segundo orador, o vereador João Maria dos Santos, PRB, apresenta cumprimento aos membros da mesa diretora e aos seus pares, ao público que assiste, e fala que ficou feliz por saber que o deputado padre Marilton tem priorizado o Conselho Tutelar, pois vem fazendo um ótimo trabalho em todo o Brasil. E assim parabeniza todos os conselheiros e fala que sua esposa é uma conselheira e por isso tem visto o trabalho e as dificuldades que enfrentam para desenvolver o serviço. E encerra seu discurso parabenizando o professor Waldner, porque vem realizando um bom trabalho na Escola Teresa Cristina, e ressalta que é de profissionais assim que o município precisa. Terceiro orador, vereador Nelson Dias Fonseca, PTB, cumprimenta aos membros da mesa diretora e aos vereadores e público que assiste e fala que acredita que poderia, através do rádio, deliberar ações do plenário e ao menos o material elaborado para que assim chegue ao conhecimento dos munícipes, porque o horário da realização da sessão plenária traz dificuldades para que a população participe e pede que se resista em ata que não sabe se o descaso ou são dificuldades financeiras que o Estado atravessa, mas há um compromisso firmado pelo governo, onde propôs solucionar o problema da linha 185, pois há 3 pontes que estão praticamente interditadas e até o momento nada foi realizado. O vereador pede para deixar registrado que o senhor prefeito está lutando, mas não está havendo condições de construir a ponte do Rio Grandense, e afirma que a qualquer momento pode ter alguma notícia de uma tragédia, e ressalta que é a primeira vez que viu uma ponte construída sobre outra, e pede que registre em ata também que a linha 135 deu origem ao município do Paraíso, e que infelizmente agora pode ficar interditada. E encerra seu discurso registrando referente ao amigo Paulinho do Sergipe, que se sustenta com a venda de leite e diz que está ficando impossível a empresa fazer o recolhimento devido às estradas estarem em mau qualidade. Assim pede à mesa diretora que solicite com urgência a solução para esse problema. Quarto orador, vereador Juvenil Santos Sena, PSDB. Apresenta o cumprimento aos membros da mesa diretora e aos seus pares e a público que assiste, e inicia dizendo que fez o requerimento há mais de 30 dias para realizar a recuperação da linha 185, onde conseguiu o cascalho, porém não obteve resposta, e fala que, enquanto o Paraíso clama por policiais para resolver o problema de segurança pública, o governador diz que não tem policiais. No entanto, para prejudicar e tentar impedir a população de fazer o manifesto pacífico, aparecem muitos policiais. Destaca que há sites que devem desmentir a matéria que dizia sobre o caminhão de pneus, pois aqueles pneus não seriam queimados na BR, e que isso foi provado, e fala que a comissão de obras está fiscalizando o asfalto e afirma que houve uma conversa com o chefe de obra e os demais vereadores, onde foi mencionado que todos os problemas seriam arrumados antes da entrega. Informa que convidará o fiscal do DR para prestar esclarecimentos e também convida os vereadores para fazer um relatório para embargar a obra do asfalto, e fala que requereu da engenheira Ana Cecília para que não recebesse a obra do hospital sem antes passar pela comissão, sendo que ficou sabendo que a obra foi entregue, e ressalta que, por trabalhar na área de pintura, tem certeza que a pintura do hospital está inadequada, e menciona que
o secretário de Saúde estava em um estabelecimento comercial falando que os vereadores de Alto Paraíso não têm competência nem para votar um projeto. Assim afirma que o senhor Irã está denegrindo a imagem da administração e dessa Casa de Leis. E fala que é preciso reunir os 11 vereadores para conversar com o senhor prefeito e tomar decisões a esse respeito, pois o secretário mandou o projeto de forma errada e fala que fez o requerimento pedindo a mudança do dia e horário da sessão. Se pede que leia o requerimento da próxima sessão para colocar em votação e, não havendo oradores inscritos, o senhor presidente coloca a tribuna para esclarecimento pessoais. Primeiro orador, vereador João Maria dos Santos, PRB, fala que o secretário de Saúde foi irresponsável no projeto que enviou para a Câmara e ainda não teve coragem de assumir o erro. E diz que os vereadores estão nessa Casa de Leis com compromisso e que o secretário não pode sair difamando a Câmara de Vereadores de forma errada e injusta, dizendo que o mesmo deveria ter sido profissional e discutir sobre o projeto. E encerra seu discurso reforçando o pedido para ler o requerimento da mudança do dia e horário da sessão. E o senhor presidente fala que o pedido do vereador não foi feito para ser lido em plenário. Segundo orador, Geoaldo Ramos Silva, MDB, inicia dizendo que já ouviu os vereadores falando do projeto da mudança do horário do dia da sessão, sendo que disse que não é preciso mudar somente o dia, mas é preciso mudar o comportamento, chamando os amigos para virem à Câmara, e encerra seu discurso dizendo que, se for melhor para a Câmara e para a equipe, apoiará a mudança. Terceiro orador, vereador Nelson Dias Fonseca, PT do B, diz que vem à tribuna para fazer o registro. O registro, pois já fez o requerimento, assim como os demais vereadores, para tentar sanar o problema da obra do hospital, pois a mesma está ficando comprometida devido à chuva, e destaque que as coisas na saúde estão ficando cada vez pior, e que o secretário de Saúde colocou 5 vereadores contra o senhor prefeito, e ressalta que isso é uma vergonha e um desrespeito. Assim encerra pedindo a mesa diretora para tomar algumas atitudes. Não havendo mais oradores inscritos e não havendo mais nada a ser deliberado, o senhor presidente declara encerrada a sessão e agradece a todas as pessoas e aos comerciantes e empresários que participaram da manifestação da BR. E convida a todos para participarem da próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 29 do mês de outubro, no corrente ano, e solicita a mim, Juvenil Santos Sena, primeiro secretário da mesa, para lavrar a presente ata requerida e achada conforme segue assinada por mim e demais membros da mesa. Coloco em votação a ata da 31ª sessão ordinária. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado por unanimidade. Prosseguindo com o material do expediente. Requerimento número 044/2013, autoria vereador Juvenil Santos Sena, PSDB. O vereador que presente subscreve, dispensando as formalidades regimentais, requer do excelentíssimo senhor presidente Paulo César Bergantin que seja providenciado a mudança do dia da sessão ordinária desta Casa de Leis para sexta-feira, com início às 14 horas. Ofício